Fala galera, estamos de volta com mais uma dica das 100 dicas para gabaritar matemática. Eu sou o professor André Casimiro e vamos à dica de número 9, dica sobre função composta, beleza? O que é uma função composta? Uma função dentro da outra, uma função que ao invés de fazer dois caminhos, primeiro f de x, depois g de x, ela já faz um caminho só, f de g de x, para encontrar a sua imagem. Se eu tenho uma função f de x, de exemplo, 2x mais 5, e outra função, g de x igual a x ao quadrado, eu tenho como calcular a sua composta. A sua composta será escrita da seguinte forma: f de g de x, ou f bola g de x, ou f círculo g de x, esse ozinho aí, essa bolinha, ou simplesmente eu posso escrever fog, ou falar fog, né? É a mesma coisa. F de g de x significa função f composta com g, ou seja, a função de fora, ou a que aparece primeiro, é a função principal. É com ela que você vai começar a resolver a sua função composta. Então, primeiramente, vamos calcular f de g de x com essas duas funções que nós temos aí. Vamos lá? F de g de x, eu vou repetir a função de fora. Qual é a função de fora? Eu olho para cá e percebo que a função de fora é a função f. Repete a função f. Ela é a função f de x igual a 2x mais 5. Perceba aqui o seguinte, não fiz nada com g ainda. Por quê? Porque é aqui que o bicho vai pegar. É aqui que eu vou substituir. Onde aparece x, eu vou colocar a função g de x. E eu vou obter este resultado aí. No lugar do x, eu coloquei a função g de x. No lugar do x, eu coloquei a função g de x. Então, eu fiquei aí com função composta f de g de x igual 2 vezes g de x mais 5. E aí eu vou substituir o valor da função g de x no segundo membro. Qual é o valor da função g de x, hein? X ao quadrado. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Esse mais 5 já estava, eu repito. Logo, a função composta f de g de x, ela é a outra função, 2x ao quadrado mais 5. Fácil demais. Professor, eu posso fazer o contrário? Ao invés de f de x, eu calculo g de x? Posso sim. Só que agora, a função principal é a g. A função que está fora é a função g. É a que aparece primeiro. Logo, é com ela que eu vou trabalhar. Ela que eu vou repetir. Então, vamos lá. Se eu quero calcular f de g de x, ou g de f de x, ou g bola f de x, ou simplesmente g bola f, essa função que vai ser repetida é a função g de x. A função de fora eu repito. Beleza. E agora, professor? Agora é o mesmo caminho. Aonde aparece x, eu vou colocar o valor da função f de x. Qual é o valor da função f de x? 2x mais 5. Então, significa dizer que vai ficar 2x mais 5 ao quadrado. Nesse caso, a função f de x está elevada ao quadrado e o valor dela é 2x mais 5. Também vai ser elevado ao quadrado. Aí é simples, né? Produto notável, quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo essa brincadeira aí, eu vou encontrar este resultado. G bola f de x é 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Tá na bênção calcular a função composta tanto de um lado quanto de outro. F de g de x ou g de f de x é muito simples. Pega a função de fora, repete. E a partir dela, você substitui pela outra função. Show de bola? Essa foi a nossa dica de número 9 e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!